Bom, esse é o vídeo 2. Vamos verificar agora o que nós chamamos de fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff serve para calcular o número de partículas de uma solução iônica. Serve para calcular o número de partículas de uma solução iônica. E a fórmula que nós utilizamos para calcular isso, nós calculamos de fator de Van 't Hoff. Para você entender o que significa o fator de Van 't Hoff, nós temos que pegar uma relação básica. Quando você coloca uma molécula assim, HA, em solução aquosa, ela se dissocia em H+, e A-, por exemplo. Isso aqui é o que nós chamamos de número total de moléculas dentro de solução. E aqui é o que nós chamamos de moléculas ionizadas, ou vamos chamar de moléculas dispersas, tudo bem? Moléculas ionizadas em solução. Esse aqui vai ser moléculas, vamos chamar de moléculas adicionadas, tá bom? Só para ficar bem claro o nosso raciocínio. Se nós fizermos uma relação entre isso que é importante lembrar, e quando você tem o número de moléculas ionizadas aqui, você tem que lembrar daquele fator básico. Quando você coloca o número de moléculas em solução, teoricamente, todas elas, pelo menos nesse caso aqui, no caso de uma solução iônica, elas deveriam se ionizar. Mas o fato é que nós percebemos que nem todas elas se ionizam. Apenas uma pequena porcentagem delas. Lógico, no caso de um ácido forte, por exemplo, você verifica uma porcentagem muito alta de ionização, em torno de 90%, 92%. Mas o fato é que nem todas se ionizam. Tudo bem? Essa quantidade de moléculas que se ionizam, nós podemos representar por uma expressão. O número de moléculas ionizadas é igual ao número de moléculas adicionadas, vou chamar assim, moléculas adicionadas, multiplicado pelo, vamos chamar de I a princípio, tá bom? Onde esse I é um fator multiplicativo que nós utilizamos para descobrir o número de moléculas que efetivamente se dispersam dentro de solução. Ficou claro aqui a ideia? Muito bem, então vai ser esse número de moléculas ionizadas vai ser igual ao número de moléculas adicionadas multiplicado pelo I. Onde esse I vai ser esse fator de Van 't Hoff. Então nós podemos colocar aqui vai ser igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas adicionadas. A grosso modo, preste bem atenção, a grosso modo, o número de moléculas ionizadas vai ser bem maior que o número de moléculas adicionadas. Você concorda comigo? Por quê? Porque vamos lá, quantas partículas aqui eu tenho os chamamos de reagentes? Quantas partículas eu tenho aqui? Uma. Depois que ela se ioniza, eu vou ter quantas partículas? Duas. Entendido aqui a ideia? Só que o fato científico é que nem sempre essas quantidades vão ser assim números inteiros. É por isso que a gente tem que trabalhar com um fator, com uma fórmula, que pelo menos a princípio não interessa muito como é que nós vamos encontrá-la. Depois a gente vai se preocupar com isso. O fator de Van 't Hoff ele é expresso através de uma fórmula. O fator de Van 't Hoff pode ser expresso através da seguinte fórmula. O fator de Van 't Hoff é igual a 1 mais alfa multiplicado por x mais y menos i. Onde alfa, obviamente, é o grau de ionização. O x é o número de cátions produzidos por molécula.
produzidos por molécula, importante isso daqui. E o Y é o número de ânions por molécula, produzidos por molécula. Um exemplo bem simples, podemos colocar aqui exemplo número 1. Podemos colocar aqui, digamos que o alfa do HCl seja de 92%. Calcule o I. Quanto que vale o I, ou seja, quanto vale o fator de Van't. Primeiro escreve a equação, escreve a equação. HCl vai ficar como? Vai ficar H mais e Cl menos. Aqui, portanto, o balanceamento vai ficar quanto? 1, 1 e 1. Concorda comigo? Muito bem. Vamos analisar. Esse aqui, tá vendo esse 1 aqui do balanceamento? Esse aqui é o X. Tá vendo esse 1 aqui do balanceamento? Esse aqui é o quê? É o Y. Calculando o fator de Van't vai ficar desse jeito. I é igual a 1 mais o alfa. Quanto que é o alfa? 92%, né? Que é 92 dividido por 100. X é igual a quanto? Y é igual a quanto? Tá entendendo o que eu estou fazendo? Então, I vai ser igual a quanto? 1 mais 92 dividido por 100, vai ficar como aqui? Vai ficar 92 sobre 100 multiplicado por 1. Concorda comigo? Isso aqui vai ser igual a 1 mais 92 dividido por 100 é 0,92. Pronto. Esse aqui é o fator. Ficou claro aqui a ideia? É bem simples. Essa coisa que eu te ensinei agora, esse negócio que eu te ensinei agora, se chama fator de Van't. É uma coisa que ele vai perguntar. A segunda coisa que o problema ele pode perguntar é o seguinte: como, então, baseado nisso, como calcular o número de partículas dispersas? Como calcular o número de partículas dispersas? Vamos utilizar uma fórmula, tá bom? Vai ser esse daqui. O número de partículas dispersas, vou chamar de NP, vai ser igual a mzinho dividido por mzão, multiplicado por 6,02 vezes 10 elevado a 23, multiplicado por I. Onde NP vai ser o quê? Números de partículas dispersas. Mzinho esse aqui é M1 na verdade, tá? Esse aqui é M1, que nós já aprendemos lá atrás. O que é esse aqui mesmo? Massa de soluto. E Mzão vai ser isso aqui é massa. Perdão, isso aqui é massa molar. Ao contrário. E I é o fator de Van't. Não é complicado não, tá bom? É só uma questão de treinar mesmo. Ok? Muito fácil, bacana. Vamos fazer exercício disso agora. Bom, vamos ver essa questão aqui. Exercício número 1, ele fala do seguinte aqui. Calcular o fator de Van't do Na2CO4 do sulfato de sódio, sabendo que o grau de ionização é de 90%. Em primeiro lugar, nós vamos descrever a equação. O Na2CO4 vai ficar como? Na2CO4
escrever a equação de solução em solução aquosa. Vai ficar, o sal vai ficar em A+, e aqui vai ficar SO4, 2 menos o balanceamento, 2, o balanceamento aqui é 1, ok? Bom, então nós já sabemos que o x vale quanto? 2, e o y vale quanto? 1. Vamos calcular o fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff é igual a 1 mais alfa multiplicado por x mais y menos 1. I é igual a 1 mais o alfa é quanto? 90% é 0,9. Multiplicado pelo x, que é 2, mais o y que vale quanto? 1 menos 1. Cancela, cancela. Eu tenho I igual a 1 mais 0,9 multiplicado por 2. I vai ser igual a 1 mais 0,9 multiplicado por 2 é 1,8. E vai ser igual a 2,8. Acabou. Bem simples, né? Ah, isso só foi só o fator de Van 't Hoff, né? Vamos fazer outro exercício disso? Exemplo número 2. Bom, vamos lá para o nosso caso. Solvem-se 18,6 gramas de HNO3 em água. Descobrir o número de moléculas dispersas nessa solução, sabendo que o grau de ionização do HNO3 é de 92%. Bom, o que nós sabemos? Vamos lá. Pegando os dados do problema, nós sabemos o seguinte. O número de partículas dispersas é igual à massa do soluto dividido pela massa molar, multiplicado por número de Avogadro, que é 6,2 vezes 10 elevado a 23, multiplicado pelo I, que é o fator de Van 't Hoff. Bom, vamos por partes, né? A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto que vale o fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff é igual a 1 mais alfa multiplicado por x mais y menos 1. E, que é o fator de Van 't Hoff, é igual a 1 mais... Quem é esse alfa? HNO3. HNO3, quando se dissocia, vai ficar como? Vai ficar H mais e NO3 menos. Ou seja, meninos, não esqueçam de um detalhe importante. Se você não sabe fazer equação de dissociação, eu aconselho seriamente a revisar esse conteúdo. Senão você está com problemas. Então, vamos lá. O balanceamento fica como? O balanceamento aqui é 1, o balanceamento aqui é 1. Significa o quê? Significa que o x vale 1 e o y vale 1. Fazendo o cálculo aqui, eu tenho o alfa, que ele falou que é 92%, 0,92 multiplicado por x, que é 1, mais o y, que é 1, menos 1. Cancela, cancela. Eu tenho I é igual a 1 mais 0,92. I vai ser igual a 1,92. Respira, nós já temos o I. Nós já temos o M? Já temos. Nós já temos a massa molar? Vamos calcular. HNO3, quanto que vale? HNO3, hidrogênio vale 1, o nitrogênio vale 14 e o oxigênio vale 16. Vai ficar 16 vezes 3 mais 14 mais 1. Isso aqui vai dar 63 gramas por mol. Agora, fazendo o cálculo aqui, o número de moléculas dispersas vai ser igual a massa do soluto, que é igual a 19, que é igual a 18,9. Senhores, não esqueçam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Massa do soluto dividido pela massa molar. O que é isso? Isso aqui, resumidamente, é o número de mols. Não esqueçam isso, tá? Se ele der o número de mols direto, não pire. É só jogar direto na fórmula. Então, vai ficar 18,9 dividido pela massa molar, que é 63, multiplicado por 6,02 vezes 10 elevado a 23, multiplicado por 1,92. Isso aqui é matemática básica. O número de partículas dispersas vai ser 18,9 multiplicado por 6,02 multiplicado por 1,92. Tudo isso dividido por 63. Isso aqui vai dar 3,46 vezes 10 elevado a 23 partículas dispersas, aproximadamente. É isso. Vamos tentar fazer bastante exercício nessa parte, tá ok? Vamos lá.